Fala rapaziada, começando mais um episódio Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras por 1-1 contra o Mirassol. Esse foi o primeiro jogo do Palmeiras após a Copa do Mundo de Clubes, né? Palmeiras que não conta mais com o Estevão e também provavelmente não contará mais com o Richard Rios, né? O Richard Rios ele despertou bastante interesse do futebol estrangeiro após a boa Copa do Mundo que ele fez. Então dificilmente o Palmeiras vai conseguir segurar. Ele que tem proposta do Zenit, né? E porém ele prefere uma proposta da Roma, né? Porque ele crê que a Roma é uma vitrine maior, né? Uma vez que ele quer jogar a Copa do Mundo pela Colômbia no ano que vem, então ele vê como uma melhor opção para a carreira dele tá jogando na Roma. Posto isso, o Abel ele opta por um esquema tático um pouco diferente, né, com o Rafael Veiga e o Felipe Anderson como titular. É o que não foi apresentado na Copa do Mundo, né, para tentar justamente dar esse balanço do meio-campo. Porém, nós tivemos um Rafael Veiga bastante abaixo, né, como ele já vinha se apresentando na Copa do Mundo. Faz tempo, na realidade, que o Rafael Veiga ele não apresenta o futebol que a gente espera dele, o futebol que uma vez o consagrou no Palmeiras como um dos grandes ídolos, como um jogador bastante decisivo nesse elenco do Palmeiras. E nós temos o Felipe Anderson, que vem deixando bastante a desejar, porém, hoje, para os padrões do Felipe Anderson, do que ele vinha apresentando no Palmeiras, até que ele jogou relativamente bem, especialmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, nós tivemos um Palmeiras que buscava a iniciativa do jogo, um Palmeiras que teve as melhores oportunidades, um Palmeiras que foi bastante dominante, o Mirassol praticamente não atacou. O Palmeiras teve bastante o controle tanto da posse de bola quanto das ações ofensivas. Então foi um primeiro tempo que, muito embora não conseguiu o gol, o Palmeiras foi relativamente satisfatório, né? E uma estatística bastante interessante que eu fiquei sabendo, que essa é a sétima partida consecutiva que o Palmeiras não consegue marcar um gol no primeiro tempo. Um número bastante espantoso, especialmente para o nível de investimento que o Palmeiras tem e também para o elenco que o Palmeiras está montando, né? Chega a beirar o inadmissível, né? Você ficar 7 jogos consecutivos sem marcar gols no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, o Palmeiras já consegue fazer o seu primeiro gol com o Facundo Torres. Facundo Torres que, após a saída do Estevão, ele pode estar trocando de lado, né, fazendo uma função onde ele já estava mais acostumado a fazer. Então, talvez isso faça bem para ele, para que ele consiga realmente desempenhar o seu melhor futebol. Nós tivemos esse primeiro gol do Facundo Torres, um gol que já era merecido pelo volume de jogo que o Palmeiras vinha impondo, né? Porque o Palmeiras era bem superior, tanto na questão de finalização quanto na questão de domínio de jogo, né? Qualquer um poderia perceber que o Palmeiras estava bastante dominante, porém o Palmeiras não estava conseguindo converter esse melhor desempenho em gols. O Palmeiras estava realmente com bastante dificuldade para fazer gols, estava com e algo que já vem de um certo tempo, né? O Palmeiras tem dificuldade em fazer gols, tem dificuldade em arrematar, e nisso eu quero destacar o Vitor Roque. Parece que o Vitor Roque, ele muitas das vezes ele não consegue se encaixar nesse ataque do Palmeiras. Ele que é um jogador que custou bastante caro ao Palmeiras, custou 25 milhões de euros, porém até o presente momento não justificou esse investimento altíssimo que o Palmeiras fez. Foi a contratação mais cara da história do Palmeiras, porém ele vem errando bolas fáceis, vem complicando jogadas que aparentemente seriam, para um jogador do nível dele, seriam de arremate fácil, né, onde ele poderia estar marcando o gol, mas ele de fato não consegue. Ele realmente está apresentando bastante dificuldade nessa equipe do Palmeiras, tanto que ele foi substituído pelo Flaco Lopes após sentir um desconforto muscular. O Palmeiras continua melhor, porém o Palmeiras não consegue fazer o gol. E ao passo que o Mirassol, que tem bem menos oportunidades, vai lá e consegue fazer o seu gol. O gol de empate, empata por 1-1. E a estatística incrível
desse empate do Mirassol é que enquanto o Palmeiras tinha finalizado 14 vezes, o Mirassol finalizou apenas 2. Na segunda conseguiu marcar o seu primeiro gol. Então, só é a gente já ver que o Palmeiras realmente deixa muito a desejar no quesito competência, né? Um Palmeiras que precisa de muitas oportunidades para marcar, é um time que desperdiça bolas fáceis, é um time que muitas das vezes não consegue se encontrar no campo, e a partir daí o Abel mexe no time, né? Ele coloca o Maurício, o Alan e o Sousa. O Sousa que é a nova contratação do Palmeiras, né? Que vem com bastante expectativa. É um atacante paraguaio, né? Um atacante de seleção. Então o Palmeiras deposita bastante expectativa nesse jogador. E para um primeiro jogo, eu creio que o desempenho dele foi satisfatório. Ele colocou algumas bolas perigosas, ele teve algumas oportunidades, ele deu um ritmo diferente no ataque. Então, na minha visão, é um jogador promissor e que para um primeiro jogo foi um bom desempenho, né? O que não deu para entender foi a demora do Abel Ferreira em mexer, né, em colocar o Maurício e o Alan. Eu, para falar a verdade, eu teria começado com tanto o Maurício quanto o Alan como titulares. Eu não entendi até agora porque o Abel não começou, né? Não sei por que ele tentou o Felipe Anderson e o Rafael Veiga, que não vinham tendo um desempenho tão bom. O Abel que sempre fala, né, dessa questão de que tem que jogar os melhores, né? Que se você não estiver na melhor condição, você não vai ser o titular. Porém, o Palmeiras não é o que está acontecendo sob essa gestão do Abel, né? Muitas das vezes a gente não entende certos tipos de escalação e dessa vez nos custou um empate, porque essa vitória poderia nos aproximar bastante dos líderes, né? O Palmeiras que está brigando aí pelo título, né? Não pode deixar escapar esse primeiro pelotão para poder continuar sonhando com o título. E esse é um tipo de jogo contra um adversário que é mais fraco que o Palmeiras estava jogando em casa. São 2 pontos que não podem perder, que vai fazer bastante falta na frente. Eu tenho certeza que o Palmeiras, com o decorrer do campeonato, vai sentir falta, porque são jogos como esse que decidem o campeonato, né? São jogos onde você é o favorito e joga em casa. Então o Palmeiras deixa escapar 2 pontos que vão fazer muita falta e o Palmeiras pode estar correndo o risco de se desgarrar do pelotão de elite, especialmente do Flamengo, né? O Flamengo que já está na liderança com os seus 28 pontos, né? Então é necessário que o Palmeiras, aos poucos, vá tentando subir os degraus para que consiga chegar mais próximo aos líderes. Porém, perdendo pontos bobos assim, fica difícil, né? Especialmente com as escalações que estão bastante complicadas do Abel. O Abel vem errando bastante na minha visão e vem sendo responsável por muito dessas perdas de ponto que o Palmeiras vem tendo e até por certas eliminações que o Palmeiras tem. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou desse jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.